Hey guys, bem-vindos a esse encontro em que o nosso objetivo é resolver algumas questões do quiz que eu postei, enfim, alguns dias atrás. Então vamos à primeira questão. Temos ali, né? I blank in this house since I was a child. Temos três opções, A, B e C. Primeira opção, um present simple, live. Letter B, um present continuous, I am living, verbo to be mais o ing. E a letra C, um present perfect, o verbo have como auxiliar, mais o verbo principal live, no passado particípio, né, na forma de lived, constituindo o present perfect. Quando a gente olha para a frase ali original, o que a gente vai encontrar no português é eu moro nesta casa desde que eu era criança. Então, no português, eu posso dizer eu moro nessa casa agora e eu moro nessa casa desde que eu era criança. Ou seja, o presente do indicativo, ali eu moro, vai me atender tanto para falar só do presente, eu moro aqui agora, como de uma ligação do passado com o presente. Eu moro desde que eu era criança. No inglês, o present simple, que equivale ao nosso presente do indicativo, não vai dar conta dessa informação aqui, dessa oração adverbial que entrou, dizendo desde que eu era criança. Então eu não posso botar aqui I live in this house since I was a child. Ficaria correto, sim, I live in this house, ponto. Eu quero buscar do passado até agora, eu devo usar o present perfect, e aí eu vou à letra C e digo I have lived in this house since I was a child. Então perceba que se eu venho aqui e digo I live in this house, ali, eu moro nesta casa. E eu venho aqui e digo I have lived, in this house since I was a child. E apareceu a mesma coisa, moro. Então a gente logo acha que vai ser eu tenho morado. Nesse caso, traduzir aqui, pensar como eu tenho morado, não vai afetar muito o sentido. Mas às vezes não dá certo traduzir o verbo have como ter no present perfect. Então é melhor olhar para isso aqui como eu moro, porque é isso que vem na cabeça no português às vezes. Eu gosto de chocolate desde que eu era criança. Saiba que o presente simples, o present simple no inglês não vai dar conta dessa informação desde que eu era criança até hoje. Eu vou precisar usar o present perfect esse tempo aqui. Então aqui, portanto, a resposta correta é a letra C, por conta da informação desde que eu era criança. Let's move on to the next. Então temos aqui, my father's had his car, e agora temos exatamente uma construção semelhante à anterior. Esse apóstrofo S é o verbo has contraído como auxiliar e o verbo have aqui no passado participa como verbo principal. Então o que a gente precisa aqui é, entendendo o português, seria meu pai tem esse carro, mas se o tempo verbal escolhido foi esse, o present perfect, para dizer que meu pai tem esse carro, é porque certamente eu vou ter uma informação aqui desde quando. Porque se simplesmente fosse meu pai tem esse carro, tem o carro dele no caso, my father's had his car, aí seria my father has his car, no presente simples. Mas se isso foi colocado dessa forma, eu preciso preencher a lacuna com a informação que vai responder a quanto tempo meu pai tem esse carro, o carro dele no caso, aqui um possessivo adjetivo, his car. A, for 2 years. Totalmente correta. Vai dar a ideia de há 2 anos. Letter B, since 2 years. Faz muito sentido, porque since tem uma ideia de desde. Então, poderia ser desde 2020, desde que ele era adolescente. Mas 2 anos aqui vai ser com a ideia de há 2 anos, por 2 anos. E a letra C tem a go. A go é atrás. Seria 2 anos atrás. Teria que ser um past simple. Meu pai comprou esse carro 2 anos atrás. Aí tudo bem. Então a locução adverbial correta aqui é a letra A, for 2 years, que vai dar a ideia pra gente de A com H, né? Então eu diria assim, ó. My father's had his car for 2 years. Ele vai buscar pra gente aqui um presente no indicativo. Tem o carro, aqui ele nem botou o carro dele, né? Botou o carro, claro. Pra gente é mais comum entrar com um artigo definido. Portanto, o present perfect aqui necessário por causa dessa informação aqui, né? For 2 years. So let's move on to the next. Ok, temos aqui então how long blank afraid of flying. How long aqui vai trazer uma ideia de há quanto tempo, desde quando até hoje. Então percebam que nas opções eu tenho um presente simples, present simple, que não vai dar conta de há quanto tempo, né? De lá do passado até hoje. Have you been? É a resposta correta, porque eu vou precisar usar o verbo to be aqui exatamente no present perfect, na forma de interrogação, né, o auxiliar antes do sujeito, exatamente para eu cobrir essa ideia de há quanto tempo, há com H ali, né, com acento no português. E a letra C apresenta o problema porque ela traz uma estrutura de uma afirmação, you have been, e como aqui é uma pergunta, o verbo auxiliar precisa estar antes do sujeito. Então esse are you não dá conta desse há quanto tempo, eu preciso do have you,
o have been no caso, né? How long have you been afraid of flying? Seria há quanto tempo, a gente vai ter que dar uma adaptada para traduzir, a gente diria há quanto tempo você tem medo de andar de avião? Quando no inglês, na verdade, ao pé da letra seria, né? Há quanto tempo você é temeroso de voar? E afraid é um adjetivo. Portanto, a resposta correta é a letra B. Let's move on to the next. Peter and Mary blank married for 8 years, but divorced in 2022. Veja bem, Peter and Mary married for 8 years. Se essa frase acabasse aqui, essa oração, eu poderia entender que eles são casados há 8 anos. Se fosse essa a situação, eu viria com a letra B. Peter and Mary have been. Are não daria conta da informação de há 8 anos, do passado até agora, isso serve só presente. Eu diria have been. Porém, tem uma informação extra, né? But divorced, tem uma oração começando, né? But they divorced, mas eles se divorciaram em 2022. Se eles se divorciaram em 2022, eu entendo que eles não estão mais juntos. Então a letra B não se justifica aqui, porque isso aqui traria até o presente, com a ideia de eles estão. Então eu preciso de alguém que vai quebrar a ideia de que eles foram. Letter C. Were married. Então percebam que o for 8 years, se combinado com o present perfect, seria há 8 anos. A com H, acento, né? Se combinado com o past simple, não dá para fazer há 8 anos, porque há seria até hoje. Então eu diria por 8 anos. Então essa é uma locução que pode se combinar com o present perfect ou com o past simple, com ideias diferentes, né? Let's move on to the next. Próxima questão, simplesmente when blank. Bom, já sabemos que é uma pergunta, sabemos que depois do when vem o verbo auxiliar e o sujeito, porque é uma estrutura típica do inglês, de frases interrogativas. Então, duas não, perdão, né? Todas as 3 opções têm o auxiliar aqui antes do sujeito, no caso Mike. A questão é que eu quero perguntar, né, quando Mike morreu. Já vi que tem o verbo die aqui, dead, ele misturou algumas coisas. Die é o verbo morrer, dead é o adjetivo morto ou morta. Então, se eu quero perguntar quando Mike morreu, eu tenho uma pergunta com voz ativa. Mike é o sujeito, é uma pergunta de past simple, portanto, o auxiliar que deve ser utilizado é o did. Isso faz com que o verbo principal volte para a forma original. Não posso botar died aqui porque ficaria uma redundância, uma conjugação de auxiliar e de verbo principal. A letra C, ela é correta gramaticalmente, mas não cabe nesse contexto, porque né, has Mike died seria como se assim, morreu até hoje, ficaria esquisito. E eu quero saber quando, que é um ponto no tempo. Então eu vou usar o past simple, cuja estrutura aparece aqui na letra A. Ok? Portanto, when did Mike die? Eu diria, Mike died. Aí se eu vou afirmar, então percebam que na pergunta eu teria when did Mike die? Aí eu diria agora Mike, ou simplesmente já usaria o pronome, né? He died in, e aí poderia dizer quando? I don't know, 2019, por exemplo. No caso da afirmativa, eu tenho que usar aqui o verbo conjugado ali. Conjugado não, né? Declinado ali na forma de passado. Agora, no caso, eu queria dar uma notícia. Gente, o Mike morreu. Para dizer que o Mike está morto, aí eu poderia usar o present perfect. O Mike has died. O Mike morreu. Vejam que a tradução foi igual, né? Do past simple aqui em cima e aqui do present perfect. Só que são usos com ideias diferentes. Aqui eu quero dizer quando ele morreu. Em 2019. Aqui o importante não é quando ele morreu, é a novidade de que ele está morto. Eu poderia dizer isso aqui, né? O Mike está morto. Então eu tenho um presente aqui sendo afetado, Mike has died. Então, embora a construção apareça no passado para a gente, o Mike morreu, o que eu quero dizer é que ele está morto. É assim que esse tempo deve ser entendido. Ok? Para o próximo bloco de perguntas, eu vou criar um novo vídeo. Então é um total de 10, essas são as 5 primeiras, e eu vou fazer um outro vídeo com as 5 próximas. Ok? Bye bye, guys. See you next time.